Oi, gente, tudo bem? Para você que nos acompanha em mais esse episódio do nosso PodSente pelo Spotify ou pelo canal do Unisal aqui do YouTube, vamos começar hoje mais um episódio, né, Matheus? Do nosso projeto. E hoje nós vamos entrevistar a nossa queridíssima professora Mayara Pacheco Coelho. A Mayara, vou chamá-la de professora Mayara, ela tem formação em psicologia, óbvio, né? Se ela é nossa professora, ela tem formação em psicologia. Sim. Ela tem um mestrado pela Universidade Federal de São João del Rei, com especialidade em clínica social, né? Clínica social. Hoje a gente está engraçadinho. E ela também é a nossa professora aqui do campus, aqui do Unisal de Americana, unidade de Americana. E também a nossa representante máxima no Núcleo de Educação Étnico-Racial. Professora Mayara Pacheco Coelho, vou chamá-la de professora Mayara. Como quiser. O que te levou a ser uma profissional da psicologia? Quem é a Mayara? E o que te fez fazer parte? O que te chamou a atenção em te fazer ter essa vontade de representar um núcleo de educação tão importante para a sociedade? Tá. Então eu vou dividir, tá? A pergunta. Então, obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar com vocês dois aqui, dois participantes do núcleo. Bom, quem sou eu é uma pergunta muito ampla, né? Mas assim como o Jean já me apresentou, eu me denomino como psicóloga clínico-social, porque tanto no meu fazer clínico, a sociedade e as relações não estão destituídas desse lugar, e clínico no social, porque quando a gente está fazendo trabalhos sociais, a gente precisa do diagnóstico, a gente precisa da observação, da construção de projetos. Por isso que essa denominação aparece. Eu comecei na psicologia por uma escolha um pouco vaga, né? Não tinha aquele sonho de ser psicóloga, não sabia o que era psicologia, nunca tinha tido contato com profissionais da psicologia, mas eu queria, na época do vestibular, fazer alguma humanidades. E aí eu tracei um raio próximo do meu município, lá no sul de Minas Gerais. Então eu sou mineira, né? Resido aqui no interior de São Paulo, mas sou mineira, e eu queria muito fazer uma universidade pública. Então, a primeira universidade pública que eu achei próximo da minha casa, que era 270 quilômetros, foi onde eu prestei o vestibular. É logo ali, né? É logo ali. E prestei para psicologia. E aí eu sempre falo que a psicologia apareceu como projeto de vida na graduação, que aí é quando eu tenho a oportunidade de conhecer a psicologia propriamente dita e não só um estereótipo, né, uma representação social da profissão. Na psicologia, eu conheci dois professores que foram determinantes, o professor Walter Mello, que trabalhou com a Anísio da Silveira, e aí eu conheço os movimentos de luta antimanicomial, reformas psiquiátricas, e o professor Marcos Vieira Silva, que é o famoso Marquinhos da psicologia social. E com ele eu trabalhei as perspectivas identitárias. Então, assim, foi importante juntar as duas faces da moeda, ambos de uma psicologia social, mas com atuações um pouco diversas. E, para mim, estar em trânsito é muito importante. Então, circular nesses espaços foi muito importante. Com o Walter, eu aprendi muito o papel da arte no desenvolvimento humano, né, na construção do nosso psiquismo e da nossa saúde mental. E com o Marquinhos, o papel da arte e da valorização da cultura. Então, a UFSJ, Federal de São João del Rei, fica num município de uma expressão incrível no que diz respeito à música, no que diz respeito à cultura popular. Aí, nesse momento, eu comecei a ter uma relação com movimentos sociais. Então, o movimento da luta, os movimentos negros, os coletivos feministas, LGBTQIAP+, foi nesse momento. Então, a psicologia ela aconteceu nesse fervor acadêmico, e aí, com o passar do tempo, eu fui tendo consciência de que era aquilo que eu queria fazer e, principalmente, tendo a possibilidade de circular. Então, foi assim que a escolha primeira começou. A segunda, quero saber se vocês querem fazer algum comentário, porque ela vai demorar um pouco mais. Fica à vontade. O Jean pergunta como que foi a escolha de fazer parte do núcleo. Essa escolha ela vem a partir de um convite, formalmente a partir de um convite. Mas anteriormente, desde que eu comecei no Unisal em 2015, eu já frequentava esporadicamente as atividades dos núcleos. Já existia, então, né? Já existia. Eu não tenho certeza o ano de fundação, mas eu comecei a acompanhar com o professor Chiquinho.
Então, o Chiquinho aqui em Americana e a professora Lucy em Campinas. Então, tinha alguma atividade deles que acontecia em um dos campi. Então, teve uma atividade aqui que para mim foi um divisor de águas, que foi o lançamento do cine documentário Menino 23. Então, foi muito importante ter aquele lançamento aqui, nesse espaço, para os nossos alunos, para a nossa comunidade interna e externa. Depois do professor Chiquinho e da professora Lucy, eu comecei a acompanhar as atividades do núcleo lá de Campinas, coordenado pela professora Maísa, que era a professora do nosso curso. Então, a gente teve mais aproximação, né, com as atividades do núcleo, participando de eventos, chamando turma, né, levando, convidando o pessoal de fora para vir participar. Então, a Maísa também, da Psicologia Social, foi uma pessoa muito importante para mim entender como participante dessas atividades. Em paralelo, eu participei do Núcleo de Direitos Humanos. Em 2020 e 2021, a gente inclusive escreveu um capítulo de livro de uma publicação institucional sobre luta antimanicomial e direitos humanos. Então, aí a luta antimanicomial aparecendo de novo, né? E foi muito legal, assim, eu participava, eram reuniões online a cada 15 dias e elas eram coordenadas pelo professor Emerson Carbinato. Então, a gente tinha um grupo, foi um grupo bem grupo mesmo, assim, divisão de tarefas, foi bem bacana trabalhar com eles. No ano seguinte, em 2022, surgiu o convite para representar o núcleo de educação das relações étnico-raciais aqui. E aí, no primeiro momento, foi um susto, porque eu não me via assim como representante, não me via no direito de representar o núcleo, e aí primeiro veio a crise e depois veio a orientação, né? Então, primeiro eu tentei entender o que significava o convite, o tamanho da responsabilidade, e aí depois eu fui procurar orientação da Maísa, né? Como colega de trabalho, como amiga mesmo, o que ela achava desse convite e como que eu poderia me colocar nesse espaço sem me ver nesse espaço. E aí ela fez uma intervenção bem interessante. Ela falou assim, olha, você já tem meio caminho andado, que é o caminho da psicologia social, que é o caminho da visão crítica de mundo, de uma construção de homem socio-historicamente situada. Você já estuda questões sociais por conta da psicologia. Não seria um motivo para você não assumir a empreitada. Mas, se está te incomodando esse lugar de, ok, é um núcleo de educação das relações étnico-raciais e eu não falo como mulher preta porque não sou, você vai ter que estudar quem você é. E ela falou assim, vamos seguir um caminho? Por que você não começa por branquitude? Aí ela me deu uma palavra-chave. Falei, bom, a partir daqui eu vou ter que fazer alguma coisa. E foi a partir do estudo em branquitude que a Maria Antônia se aproximou, foi a primeira participante do núcleo comigo, sendo representante. Maria Antônia, estudante de psicologia, formada aqui pelo Unisal. E a gente também escreveu um capítulo de livro sobre essa temática. E foi muito importante para a gente se ver, primeiro, racializadas também, porque nós não somos lidas como mulheres brancas atravessadas pela raça, e estudar a branquitude a partir do conceito mesmo. Então, foi um movimento importante e ali eu comecei a me sentir mais segura. Primeiro, para dar minha resposta e falar que eu aceitava, e segundo, me ver num lugar que, embora eu não fale por indígenas e pessoas negras, eu fale como mulher branca e eu posso me educar para me relacionar melhor dentro de uma sociedade diversa. Então, a premissa foi essa e o convite foi aceito e desde então eu estou nessa representação. Que incrível. Caramba, tem história aí. Tem show. E falando do núcleo, né? Por que não, né? O que é o NERER, né? E cada letrinha, né? E quem pode fazer parte desse núcleo? Qual que é a principal proposta norteadora? Tá. Né? Então vamos lá, NERER é uma sigla que eu acredito que veio de vocês. Eu não me lembro quem é que cunhou especificamente, mas foi depois da entrada de vocês, do Diógenes, né? Da Paty. E ela vem muito nesse quesito de encurtar as palavras. A gente se refere muito ao núcleo das relações étnico-raciais, por isso, NERER. A gente se refere muito como núcleo étnico-racial. Só que nesse encurtamento de nome, a gente esquece do principal, que é o quesito da educação. Então, NERER lembra que tem o ezinho lá, e esse ezinho inicial é de educação. Então, eu gosto de usá-lo por isso, né? A proposta do núcleo. O núcleo, ele é uma política institucional. Então, assim, ele existe e ele está em alinhamento com uma legislação, né, federal e também com o Ministério da Educação.
Então, assim, lá em 2003, a gente tem uma lei, que é a 10.639, fez 20 anos agora. Ela propõe que é obrigatório o ensino de cultura e história afro-brasileira e africana e também indígena nas escolas brasileiras. Isso engloba escolas públicas e escolas privadas, do fundamental ao médio. Então, isso é uma obrigatoriedade, né? Então, quando a gente pensa num documento publicado lá em 2006 pelo Ministério da Educação, a gente vai tentar localmente organizar núcleos que coloquem essa legislação em vigor. Então, a ideia, né, o ideal é que a gente tenha núcleos internos que consigam aplicar a legislação. Infelizmente, essa legislação ela tem uma aplicabilidade muito baixa, mesmo 20 anos depois da promulgação da lei. Uma pesquisa de 2023, a gente tem 20% das escolas brasileiras no território nacional, isso é, né, um território muito vasto, que estão em conformidade com o que a lei determina. Então, assim, assusta um pouco, mas a gente também entende que esse número traz os entraves mesmo de 400 anos de escravismo, né, e colonização no Brasil. Então, a gente tem que pensar que o núcleo ele representa uma possibilidade da gente colocar a lei em vigor, mas mais do que isso, de realmente a gente se olhar como um povo que passou por esse histórico e que agora a gente precisa cuidar, às vezes, de feridas, de dores, mas também projetar um futuro em que a gente possa ter mais esperança de relações melhores, né? Não vou nem dizer harmônica, porque harmonia parece promessa, mas de relações mais dignas e mais humanizadoras para todos nós. Então, o núcleo ele vem com esse objetivo, primeiro, né, de promover essa educação, e aí a gente tem objetivos específicos dentro do núcleo. Então, por exemplo, memorar datas importantes. Então, a gente está gravando no mês de novembro a gente celebra, né, uma celebração ali muito da resistência, o Dia da Consciência Negra. Então, essas datas elas são importantes de serem lembradas para que a gente não se esqueça das barbaridades e absurdos pelos quais a gente foi atravessado. Outro objetivo, aproximar a comunidade, né? Aproximar a comunidade do espaço universitário, do espaço acadêmico, porque muitas das vezes a gente está falando só para a comunidade acadêmica. Então, os núcleos de ambiental, direitos humanos, relações étnico-raciais, a gente tem essa possibilidade de falar para fora e trazer gente de fora, né, para conversar. Outro objetivo específico, valorização da cultura e história. Então, na narrativa tradicional da história, a gente narra a partir de batalhas, a partir de reinados, né? E aí sempre vão ter algumas populações que são esquecidas na narrativa da história. E quando a gente fala de história do Brasil, a gente fala de uma história de colonização. E quem narra a colonização são os colonizadores. Então, pensar em narrar essa história a partir de outras premissas, cosmovisões, mitologias, é resgatar um pouco das histórias africanas, depois a afro-brasileira e a indígena também. Então, o núcleo ele tem esse papel articulador, né? De trazer gente, de sentar com pessoas, alunos, funcionários, outros professores que queiram e conversar sobre essas e outras questões. Quem pode participar é todo mundo, né? Seria muito interessante que a gente tivesse um núcleo também formado por pessoas que estão fora do Unisal, né? Pessoas que passam por aqui e querem dialogar. Hoje, a gente tem um número de participantes fixos, eu vou dizer assim, que são aqueles que estão sempre aqui e que estão sempre participando das reuniões, das atividades, mas a gente também tem pessoas que a gente acaba se aproximando esporadicamente, né? Então, por exemplo, a UNegro, que é a União de Negros e Negras do Brasil, tem um movimento muito forte aqui na região, Santa Bárbara e Americana, e tem representantes na nossa cidade. Então, sempre que a gente tem oportunidade, eles já estiveram aqui com a gente em vários momentos. Semana passada, inclusive, na nossa atividade, né, do mês de novembro, a Adriana Brasil esteve com a gente, né? Ela é militante, ela já foi conselheira, inclusive, do Conselho da Diversidade Racial, da Equidade Racial daqui de Americana, e foi ela quem veio fazer a palestra sobre letramento racial. Em outros momentos, a gente trouxe o Seu Dito, que é um dos mestres e um dos fundadores do movimento negro daqui da nossa região, né? E foi muito importante recebê-lo. E a gente recebeu o Seu Dito num 3 de maio. A ideia
foi a primeira ação do núcleo aqui no campus Maria Auxiliadora, comigo na representação, e foi uma noite de tambores, né? A ideia era, ok, 13 de maio é uma data importante, mas é uma data que a gente precisa revisitar algumas questões. Trazer o Seu Dito foi uma oportunidade da gente olhar para uma festa também, uma festa diversa, não pela liberdade, não aquela de 1888, mas a liberdade de todos os dias, né? Uma liberdade vivenciada. Então foi muito importante trazer o Seu Dito, a Adriana, o Centro Cultural Candeeiro. Então esse trânsito, ele não é sempre como as reuniões que a gente faz pelo menos mensalmente, mas sempre que acontece é muito fértil, é muito potente, é muito rico e cria eco aí para o ano inteiro. Certo. E a gente sabe que, trazendo aqui para o campus nosso de Americana, a gente vive uma região, não vou dizer forte, mas assim, o pessoal da região nossa trabalha em prol dessa temática, né? Como você já mesmo disse, em relação à contribuição e à relação sociocultural que o núcleo tem com a nossa comunidade próxima, como que, na sua opinião, o nosso núcleo ele pode alcançar ou chegar em comunidades carentes, de repente em outras sociedades, a dizer, outros campos universitários aqui perto, que a gente já sabe que tem ecoado, né, o nosso trabalho. Sim. Vou falar nosso, que eu também faço parte, tá? Sim. E, na sua opinião, como que se pode dar essa relação? De que forma o núcleo contribui hoje, de forma mais prática, né, para que todos possam entender, e como isso se dá, e como que outras instituições, poder público, pode se correlacionar dentro dessa temática? Acho que de diversas formas e das formas que são possíveis no momento, né? Quando eu comecei no núcleo, por exemplo, estava acontecendo a votação de um projeto de lei lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste para acabar com a exibição dos símbolos confederados na Festa das Nações, que acontece há mais de 200 anos no local, né? Então, foi uma forma da gente também se colocar como instituição, né? Nós não votamos, mas nós estivemos lá junto na Câmara dos Vereadores, a convite na época, né? A Esther, que é vereadora na cidade, é vereadora também agora, né? Foi reeleita para 2025. Foi a convite dela e a gente foi representando o núcleo. Então é uma interseção direta com políticas públicas e com discussões locais. Outra forma é a aproximação com os movimentos, e eu vejo uma forma muito recorrente e cotidiana, que é a partir de projetos. Então, além de professora de psicologia, eu sou supervisora de estágios. Então, alguns estágios, eles permitem que a gente discuta questões nas escolas, nas instituições, nas comunidades. Então, sempre que isso acontece, é uma oportunidade, né? Não para falar só como núcleo, mas para falar como uma intervenção da nossa instituição, dos nossos alunos, né? Dos nossos formandos. Então, é uma possibilidade. Trazer gente de fora também, eu já falei. E a conexão com outros espaços formativos tem se dado de uma maneira, eu vou dizer até que orgânica. Uma forma, você recebeu o convite de representar o núcleo na escola João 23, né? No 10º Congresso de Africanidades. É uma forma da comunidade externa e da rede de educação reconhecer que existe um papel importante a ser desempenhado, né? Então, essa representação vai acontecer. Outra forma, houve um contato de um aluno, eu me esqueci agora, gente, do estado, deixa eu ver se eu deixei anotado em algum lugar, mas é uma instituição de ensino no Nordeste, agora eu não vou me lembrar se é na Bahia, mas é um amigo do nosso participante Diógenes, que entrou em contato porque eles têm uma liga lá, não é chamada de núcleo, mas é uma liga, e eles queriam fazer contato com outras ligas, núcleos e coletivos de outras instituições de ensino superior. Então isso também está acontecendo, né? O NERER tem uma página no Instagram, que foi uma das propostas que vocês implementaram a partir de 2023. Então, o Instagram começa tímido ali no final de 2023 e 2024 eu não sei nem contabilizar quantas temáticas a gente conseguiu desenvolver, né? Com a ajuda dos participantes,
e com muito trabalho de administração que você desempenha, né, Jean? Então, assim, acho que o Instagram também é uma forma de chegar em espaços que talvez a gente não chegaria por questões até geográficas. Mas tem sido uma ferramenta de reconhecimento mesmo, que esse coletivo existe. Tão necessário isso, né, Matheus? Nossa, demais. Eu acho fantástico, né, que não se restringe só ao campo acadêmico, né? E isso é muito positivo, né, porque, né, tem muito aquele discurso, né, que o que se faz na academia fica muito na academia. Sim. E a gente não vê saindo muito para fora, né, que nem aí do núcleo na instituição do João 23, né? É uma escola fantástica, de onde eu tenho um privilégio imensurável de ter sido aluno. Então eu vivi muito isso impactou muito na minha vida. Né? Mas, enfim, eu só queria falar isso que eu acho fantástico. Né? Bem lembrado. Enfim, e qual é o papel, né, da educação na socialização, né, na formação de cidadãos com consciência dos direitos étnicos-sociais? Tá, aí a gente volta lá no Ezinho do Nerer, né? Que a gente não pode deixar de lembrar dele. Você pode falar o que cada palavra significa ali? Né? O N de núcleo, o E de educação, o R de relações, o próximo é étnico e o último é raciais. Então, Nerer. Né? Se eu for pensar, antes de falar da educação, se a gente for falar da socialização mesmo, né? A gente pode dizer a partir da psicologia, a partir da sociologia, mas eu vou falar a partir da psicologia social. Nós somos socializados, nossos corpos são socializados, os nossos afetos são socializados. Então, quando a gente pensa numa sociedade com histórico, né, de escravismo, colonização e exploração, a gente está pensando em corpos socializados, ora para serem explorados, ora para explorar. Essa dinâmica é terrível. Se a gente for pensar na ocupação dos espaços de trabalho, né, a gente ainda está pensando nessa lógica, mesmo depois de 1888. Se a gente está pensando em corpos e afetos que são subalternizados, a gente está falando de hoje. Né? Então, quando a gente pensa na socialização, a gente também está pensando na socialização para lógicas de discriminação. Então, o racismo ele faz parte da nossa construção de sociedade. É o que a gente chama de racismo estrutural. Né? A gente está pensando como que as relações se deram numa posição de uns sobre os outros. Que lá em gênero a gente falaria de um sobre o outro. No caso do racismo, a gente vai falar de uns sobre os outros. Então, pensando a socialização dos corpos e dos afetos para essa lógica, a gente vai ter que pensar o impacto que isso tem na construção psíquica, no desenvolvimento, né, da sociedade, na construção da autoestima ou no completo não desenvolvimento da autoestima, do alto valor que a gente atribui a gente mesmo. Então, pensar a socialização é entrar em contato com essa realidade. Como que a gente vai fazer para que, né? Agora falando, né, 130 e tantos anos pós-abolição, qual é o impacto que a gente vivencia no nosso cotidiano? Né? Então, a socialização, ela está posta, a gente vivencia ela nos nossos grupos, nos nossos coletivos, as lógicas, e eu acho interessante falar isso, a gente recebeu a Adriana, que tem um projeto muito legal, né, aqui na cidade americana, chamado Racismo é um Projeto. E ela explica pra gente esse projeto social do racismo mesmo. E ela elenca pilares, né, que sustentam o racismo como um projeto social. E pra gente pensar, né, em práticas antirracistas, para combater, a gente vai ter que ter solidamente ações e cotidianamente ações que vão de encontro e combatam todas essas estruturas e esses pilares que sustentam práticas racistas no nosso país. Cada vez mais a gente tem, eu não vou nem chamar de evolução, porque evolução às vezes dá uma conotação positiva, mas a gente tem uma certa mudança na forma como o racismo se manifesta. Né? Então a gente pode dizer que o racismo recreativo é diferente do racismo institucional. Então, né, quando você usa piadas de cunho racista, de quando você está, sei lá, num serviço de saúde ou na educação e você atende ou trabalha de maneira diferente com pessoas negras e pessoas brancas,
são formas diferentes de ver a expressão do racismo no nosso dia. E são muito mais subliminares do que, por exemplo, ataques no campo do esporte, né? Ataques diretamente em rede social, né? Isso é mais visível, mas existe toda uma elaboração linguística, inclusive, no nosso cotidiano, para que essas lógicas de opressão sejam perpetuadas. E mesmo que a gente não queira, né, nomear, é bom que a gente nomeie. Uma criança, quando ela sofre bullying na escola, se a gente só chamar tudo de bullying, todas as violências que acontecerem no ambiente escolar vão ter um único nome, né? Mas se a gente olhar para algumas violências no ambiente escolar que têm traços de discriminação racial, elas passam a ter o nome que elas precisam ter, que é de uma prática racista. Algumas crianças são ainda mais alvo da violência nas escolas, dessa violência sistemática. Que corpos são esses, né, que foram socializados e continuam sendo socializados para a violência? Então, a socialização está aí e a educação, ela é uma estratégia, né? Ela é uma estratégia para que a gente tome consciência desses processos e para que a gente trace junto, porque eu sozinha não vou conseguir traçar estratégias, mas juntos a gente vai pensar como que a gente vai intervir nessas situações e em tantas outras que podem aparecer. Acho que é isso. Isso é tão delicado, lindo e terrível ao mesmo tempo, né? De se estudar e de se pôr em prática, né? No nosso meio social. O Will Smith, ele tem uma frase não, ele fez um comentário há um tempo atrás que o racismo, ele nunca deixou de existir, ele apenas está sendo filmado, né? Nas suas variadas formas de manifestações hoje. Pensando nisso, professora, você acredita que as políticas públicas, levando-se em consideração as nossas milhares, eternizadas trocas de presidentes, de formas de ver o povo, num país que já é sofrido, né, por conta disso e de outras coisas, inclusive as questões raciais, você acredita que houve uma progressão no que diz respeito ao papel do governo, do Estado, né, como um todo, nas políticas públicas? Você acha que seria possível a gente estar um pouquinho mais adiante? Qual é a sua opinião? Olha, acho que se a gente pensar em números, por exemplo, de candidatos eleitos, né, no início ali de uma representação a ser construída, acho que sim, numericamente a gente vê isso, né? E vejo também que os coletivos têm muito a contribuir com isso, né, na interlocução com o poder público. Então a gente vai ter lideranças que vão ter um poder de fala e um poder de articulação muito grande. Posso citar as mulheres negras, né? A Erika Hilton tá aí para colocar a cara e dar nome, enquadrar se for necessário, não tolerar um monte de coisa. Então, assim, a gente vai ter ocupação de postos que anteriormente esse corpo não ocuparia, né? Então, assim, eu acho isso muito importante. Acho que a gente ainda engatinha no quesito do cumprimento, como eu falei para vocês lá da lei, né? Acho que a gente ainda engatinha nesse sentido, mas em contrapartida a gente também vai ter investimentos para a ocupação desses espaços políticos. Então a gente tem o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem o Conselho de Igualdade Racial, por exemplo, aqui no município, que foi uma construção de mais de 20 anos até ser aprovado, né? Quando a gente vai entrar em contato com as atas, discutindo o projeto na Câmara dos Vereadores daqui da cidade americana, a gente vai ver que foram anos e anos e anos, e governos e governos e governos, até que ele foi aprovado e conseguiu montar as cadeiras dos conselheiros. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o maior progresso que a gente tem é o da ocupação, porque ocupar é se juntar, se juntando, cria eco, criando eco, a gente chama atenção e aí a gente tem alguma chance prática de efetivar algo, né? Então, acho que engatinhamos, mas melhoramos. E eu acho que é movimento constante, né? Movimento constante de... as resistências, elas se dão de várias formas e às vezes elas cansam. Eu imagino que para um corpo que já está lutando há muito tempo, né, em algum momento a canseira bate. Mas existe também uma troca e uma afetividade nos movimentos que englobam, né, movimentos indígenas, movimentos negros, que englobam relações muito potentes e muito, não vou nem dizer caridosas, mas muito afetivas,
né? Então, assim, eu acredito muito nesse cumprimento afetivo das propostas, porque a gente só transforma se a gente tiver implicação afetiva naquilo, né? Enquanto a gente pensar políticas públicas para a educação étnico-racial que envolva só povos racializados, eu vou estar aqui tranquilona, né? Não diz respeito a mim, não pertenço, não entendo, tenho medo, tem um monte de questões. Mas quando eu começo a me perceber como cidadã e como participante de uma sociedade que exclui, aí o jogo muda de figura, porque eu começo a ter a possibilidade de tomar consciência sobre isso e ver qual é o meu papel nesse jogo perverso mesmo. As chances melhoram para o nosso lado. Sim, e é tão legal quando a gente entra em um espaço e vê outros semelhantes nossos, né? Eu falo por experiência própria, né? Quando eu entrei na faculdade, eu ficava caçando onde estavam os negros, né? Nos cursos, nas salas, onde estão os professores negros, onde estão os políticos negros, né? Não tirando o mérito, né, da questão em si, mas não ficar apenas, o negro é só esporte, o negro é samba, carnaval e ficar só nessa temática, né? Bom, é um tema, como eu já disse, delicado, incrível. Outra possibilidade também é que continuemos nesse assunto, tão bem falado pela nossa professora, e na questão de como a gente se vê nos espaços também. É importante para a gente, quando a gente entra em um grupo, em um conglomerado de pessoas, enfim, em uma comunidade, é importante para a gente que existam pessoas brancas também que tenham essa visão do olhar do negro, mesmo não sendo, né, negros, né? E o que me chamou a atenção, né, eu entrei no núcleo no dia da atividade do Seu Dito, e eu fiquei espantado, a primeiro momento, na quantidade de pessoas brancas que estavam no núcleo e por que os negros da universidade não estavam ali, né? Porque a gente tem uma noção, né, igual quando você anda na rua e você vê muito um carro parecido com o seu, mas é porque o seu cérebro ele já treina aquele padrão, né? E aí eu fiquei, nossa, mas um núcleo racial que só tem branco, tem 2, 3, 4, 5 preto e o resto tudo branco. Aí eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, e depois que eu fui entendendo também, porque a gente também precisa se reeducar com isso, sobre os novos modos, as novas falas, né, os novos saberes. E eu achei isso incrível, para mim tem sido uma experiência incrível, né, também fazer parte do núcleo, acho que para o Matheus também. Nossa, sim. E é isso, acho que é um tema importante e gostaríamos que você voltasse uma outra hora para continuarmos essa temática. Queremos também agradecer a sua presença aqui hoje, já aproveitar. E queremos dizer a vocês que vamos deixar aqui na descrição do nosso podcast, do nosso vídeo, a nossa página do núcleo. Nossa, porque somos parte também, né, Matheus? Exatamente. A página da professora, se ela assim o permitir, e alguma indicação para você que deseja se habilitar mais nessa temática. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e volto na próxima oportunidade para a gente trocar um pouco mais. Obrigado. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.